Olá! Aí. Boa noite, minha gente. Boa noite. Não a Glaucia aí. Dona Letícia. E aí, gente? Só pingar aqui no nariz. Esse nariz vai ficar bom. Logo. Em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Mandando aviãozinho aí, gente. Vocês duas que entraram. Que a live de hoje, o assunto eu particularmente amo, que é a questão de efeito sanfona, essa questão de saúde, de emagrecimento, né? Eu tô melhor sim, Gláucia. Graças a Deus. Obrigada, viu? Você, como sempre, muito carinhosa, muito cuidadosa. É bom ter você aqui. Olá, Karen, Fernanda. Vai entrando aqui, gente. A gente vai falar sobre efeito sanfona hoje. Sobre essa questão toda do emagrecimento, da saúde, né? E a gente, inclusive, já tá com a nossa nutricionista aqui. A dona Giovana. Giovana, pede pra entrar aqui na live. Peraí que eu vou colocar aqui o fone, que eu acho que vai ficar melhor, né, o som. E aí? Estão me ouvindo bem? Coloquei aqui o fone, acho que agora vai melhorar. Estão conseguindo me ouvir bem? Ó, a Djaelma aqui! Tudo bem, Djaelma? Gente, não esquece de mandar aviãozinho, hein? Manda aviãozinho aí pra todo mundo. Pera aí, Giovana, que eu já vou te chamar. Pera aí. Gente, tem tanta coisa pra falar que vocês não têm ideia. Aí, Giovana já tá entrando. Pelo menos eu autorizei aqui. Oi, E aí? Como é que você tá, Giovana? tudo bem com você? Tudo Boa ótimo. noite, pessoal. Boa noite, Carol. Muito bom estar aqui de novo. Bom demais, é isso aí. Espera aí que eu só tô arrumando aqui para ficar melhor aqui o ângulo. Também estou ajustando aqui, tá? Tá. Vamos ajustando. Gente, quem mais aí ama falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre um corpo saudável, sobre um corpo que te representa, sobre autoestima? Diga aí, quem gosta de falar sobre esse assunto? Ou se sou só eu e a Giovana, que somos as apaixonadas aqui por esse assunto. Acho que ficou bom, né, o meu? Ó a Ficou. dona Jeane aí. A Jeane, outro dia desses, virou pra mim e falou que eu motivei ela a gostar mais do corpo dela, de saúde, de cuidar da alimentação, Giovana. Eu falei, gente, mas que honra, que coisa, não é Que tão bom, né? legal, né? É muito bom, né, Carol, poder participar de uma Uhum. mudança assim na vida das pessoas, né? Olha que legal isso que a Giane te falou, né? Nossa, Porque saúde hoje, né? Cuidar não só da alimentação, mas de tudo aquilo que envolve saúde hoje é essencial, né? Para a exatamente. gente conquistar, para a gente melhorar a autoestima, né? Gostar Uhum. mais da gente, se relacionar melhor com você mesmo. Então, muito lindo isso que a Jane falou. Eu fico muito Aí, ó. feliz também quando as pessoas falam assim, nossa,
Foi tão importante você me ensinar isso, aquilo outro, porque eu sinto melhor, sinto que eu tô menos sonolento, menos, né, com aquela leseira que dá de comer, se alimentar mal, não praticar exercício físico, não cuidar do autoconhecimento, né? Muito jóia isso. É Boa noite. verdade. Ué, o meu ficou mudo. Tá me ouvindo? Às vezes foi só pra mim, agora voltou. Acho que é Fala porque aí tinha se uma você der um chamada aqui no feedback meu aí. celular e eu desliguei. Tá tudo Ah, tá. certo. Não sei se é. Aí, ó. Ah, tá, Gláucia. Então a questão é na Giovana, gente? Ah, tá. E Não, então tá agora, bom. deu certo? Tá bom? Agora tô ouvindo. Aproveitar que entrou mais mulheres aqui, vamos mandar o aviãozinho, gente? Vamos mandar para todo mundo. Era aí que eu vou mandar. Também, Manda vou aí mandar também, aqui. Giovana. Vamos mandando, gente. Manda, manda, manda para todo mundo. Vamos mandar. Ó, tô mandando para Juliana Pra nesse geral. momento. Aí, mandei para muita gente aí. Então, para quem está entrando aqui sem saber o que a gente vai falar aqui agora, nós estamos falando sobre efeito sanfona, como se livrar disso tudo, né? Sim. Traz para nós assim uma rápida definição, Giovana, assim, tipo, o que seria efeito sanfona? Eu acho que praticamente não existe quem não saiba o que é isso, mas vai que a pessoa não sabe, né? Acha que a gente tá falando em É, efeito sanfona, pensa em outras coisas. Fala aí para nós. na questão assim de emagrecimento, né? Obesidade, sobrepeso, o efeito sanfona é aquela situação quando a pessoa perde peso e volta a Uhum. ganhar peso. Perde peso, volta a ganhar peso. Ela não consegue manter aquele peso saudável, aquele peso que ela acha que é ideal para ela. Porque na live passada a gente até conversou sobre isso, né, Carol? Muitas vezes uma É, pessoa que já tem um biotipo, né, de uma pessoa mais estruturada, ela não pode ser que ela não vai ser magérrima e nem quer ser. Ela tem que é, buscar um corpo que representa ela e que ela se sinta bem, que traga saúde para ela, né? Então, o A gente efeito chegou nesse sanfona termo, foi bom, né? é a pessoa É, que não estabiliza nesse corpo que representa ela, porque ela está sempre emagrecendo e ganhando peso de volta, né? Ela uhum, uhum. nunca consegue manter aquele peso saudável, não consegue manter aquele peso que ela gostaria, aquele corpo que ela gostaria de ter. Na verdade, aí, assim, aí, até então você falou também da questão estética, mas tem também a questão de saúde, que De saúde. também não é saudável essa variação tão grande de peso. Então, no entanto, Isso, que, por exemplo, se vai no meu consultório uma pessoa que ganhou, que perdeu, em especial que perdeu 10% do peso em pouco tempo, no último mês, por exemplo, eu inclusive tenho que começar a investigar pesquisar. possibilidades, por exemplo, como câncer. Então, ou seja, não é Isso. algo que é saudável para o corpo. Isso. Eu Então, abordei só no ponto de vista da estética, mas é bem colocado. Tem que ver essa questão de perder peso em relação a ser problemas de saúde. exatamente. Diabetes também, às vezes acontece isso, né? Ou a pessoa Sim, ganha peso demais, ou a pessoa perde excessivamente peso, se estiver muito é. descontrolado. Não, e também porque essa perda e ganho de uma vez também, às vezes, pode estar associado a alguma doença ou pode gerar doenças. Isso, Pode gerar problemas pro organismo. Isso perfeito. não é bom. Então, por exemplo, o pâncreas, ele sofre pra caramba. Quando a gente emagrece de uma vez ou engorda de uma vez.
Outra Sim. coisa também que é muito associada a emagrecimento de uma vez é pedra na vesícula. No Olha, entanto que, é por verdade. exemplo, na cirurgia bariátrica tem cirurgião que já pega como rotina já tirar a vesícula. Agora, e se a pessoa ela fica nesse vai e volta, direto, entendeu? Ou seja, tá vendo o perigo de doenças. Então, ou seja, Isso. o ideal é que a gente esteja, não falando só em estética, mas falando em saúde, que a gente mantenha o nosso corpo o mais estável possível, Isso, entendeu? a manutenção, né, do peso, né, durante um tempo Uhum, maior, né? exatamente. E aí, Giovana, como é que vamos supor, se a pessoa vive no efeito sanfona, né? Essa variação aí de peso, vai e volta, como é que ela pode, então, evitar esse. Começa como? Como é que ela. Primeira coisa que ela precisa fazer para ela poder sair desse efeito de tanta variabilidade, né? Eu penso assim, Carol, eu penso, né, e é o que a gente tem que levar o paciente que está buscando sair do sobrepeso e da obesidade a pensar, né? Ah, Ele quer realmente? Ele está decidido? Porque tem uhum, que ter uma decisão. Tem que partir de uma decisão para você tem que decidir querer uma vida mais saudável. Você tem que decidir querer saúde. Né? Então, eu penso que a decisão é o primeiro momento. Porque quando você decide, você vai pensar nos seus outros comportamentos que te levam a ficar nessa variação de peso ou nesse ganho de gordura excessiva. Né? Então, uhum, parte primeiro de uma decisão. Então, quando a gente, decisão. por exemplo, vamos dar um exemplo lá, quando a gente começou o desafio, né, todas as pessoas decidiram que queria buscar saúde no corpo, né? Que queria Uhum, buscar curas para os problemas da alma, para as é, dores, para os traumas e que queria se conectar mais o espírito dela com o Espírito Santo de Deus. Então todos aham, decidiram, né? A primeira exato. coisa é uma decisão para tomar um passo em mudar comportamentos, atitudes, padrões, que depois a gente pode estar, né, conversando sobre isso também. Olha, você ia falar mais alguma coisa nesse exato momento? Não, pode completar aí, assim, é essa decisão que para mim é o primeiro passo. Toda vez que eu pego um Uhum, paciente, eu pergunto: você está decidido a mudar, né, os seus comportamentos, a passar por pedaços que muitas vezes vai exigir de você caminhos, passar pelo processo, essa é a palavra que eu estava procurando, que vai exigir de você, né, força para poder persistir numa dieta, num exercício físico, na mudança, por exemplo, na organização, no planejamento, nas preparações da sua uhum, alimentação para que você mude, é. né? Então, essa O, decisão, em primeiro eu lugar. pergunto para quem está aqui na live. Inclusive, antes de mais nada, eu quero dizer que aqui está muito aberto para perguntas, tá, gente? Está muito aberto para Isso, é bom que perguntas, complementa, comentários. né? A gente quer que todo mundo comente aqui com a gente e pergunte. Mas uma coisa é fato, e tem uma reflexão que é muito interessante, porque às vezes chega muita gente no consultório e fala: ah, não, mas eu quero muito emagrecer, não, ou eu quero muito uma vida saudável, mas eu não consigo. Uma coisa que é muito interessante, uma dinâmica que é muito interessante que todo mundo aqui avalie, e que inclusive eu te pergunto, você decide, né, ter vida saudável, você decide realmente ter um corpo saudável, um corpo que te representa, sem tanta variação? Uma coisa que é interessante você fazer, se você realmente está decidido, é colocar de um lado quais as minhas vantagens se eu tiver uma vida saudável
se eu tiver um corpo que vai me dar mais autoestima, se eu emagrecer e me mantiver estável? Quais as minhas vantagens? Daí muita gente vai responder diversas coisas. Se vocês puderem aí, inclusive, quem está aqui na live, responder vantagens que você vê de emagrecer, de manter esse corpo, de manter o corpo em equilíbrio, né? De decidir, até quem já tá com um corpo legal, mas de decidir por saúde, né? Por É, buscar mais, né, Carol? é, Mais energia, mais é, performance, né? A gente está exato. falando de efeito sanfona. Esse efeito sanfona cabe até para quem, por exemplo, estou num peso ideal, mas estou sentindo sem energia, sem vontade. Será que É. realmente não está precisando de melhorar, né? Incrementar mais ainda a questão da alimentação, de exercício, de renovação de mente, tudo isso, né? Não, e sem falar que tem vezes que a pessoa tá num corpo aparentemente legal, tipo, E- mas, por exemplo, tem gente que é porque a gente fala de magro de ruim, né? Mas aí você vai Falso magro. olhar, você vai olhar, tá com um percentual alto de gordura aí, você não tá Isso. saudável, não tá bem, Não tá entendeu? saudável. Provavelmente deve ter gordura, inclusive, entre os órgãos. Isso. Então, é mais do que literalmente só estética, né? Muito mais. Então, o que eu estava comentando da dinâmica é que se você tem subido e descido, ou nunca consegue emagrecer, que você coloque aí para você, de verdade, uma reflexão profunda. Quais são as vantagens, então, de você ter esse corpo que te representa, um corpo que realmente te faz sentir bem, tanto como autoestima, quanto como saúde, né? E quanto como, assim, bem-estar. E quais as vantagens de permanecer no corpo que você está hoje? Quais as vantagens? E aí todo mundo assusta, falando, nossa, mas quais as vantagens de me manter acima do peso? Sim, sabe por que que você precisa saber? Você precisa encarar para você de uma vez por todas decidir, porque decisão você precisa decidir entre um grupo e abandonar ou reduzir ao máximo o grupo de cá. Então, Isso. por exemplo, eu coloquei lá quais as vantagens de me manter não saudável, né? De me manter acima do peso. Eu posso, vamos lá, gente, que aí eu posso comer o que eu quiser, porque aí a ansiedade acaba na hora, aquele vazio que eu estava sentindo, quando eu como tudo que eu quero, ele parece que vai embora, vantagens. Aí, quais são as vantagens de você finalmente ter um corpo que te representa? Aí você vai colocar. Quem quiser, traz aqui para nós. Eu coloquei, por exemplo, Autoestima. eu posso ir na praia e ficar de boa no biquíni. Eu tenho mais disposição, eu fico menos cansada. No final das contas, Melhora a sua autoestima que você vai usar muitas vezes um tipo de roupa que você não nem estava usando nunca mais, usaria. como um biquíni, né? É outra Como vantagem. um Eu posso short, comprar. É né? outra vantagem. Eu posso comprar a roupa que eu quiser e que ela vai ficar boa em mim. E diante disso, é preciso então parar e olhar e falar assim: afinal de contas, qual vantagem eu quero mais? Porque uma coisa é fato, o nosso cérebro ele sempre vai atrás de vantagens. Então, Isso. se eu finalmente visualizar as vantagens da saúde, as vantagens do corpo que me representa, da autoestima, e aquilo for real no meu coração e real para o meu cérebro, a chance de você voltar atrás é menor. Então, assim, Perfeito. realmente aqui, como a gente está numa live, fica mais É a difícil eu fazer isso. recompensa que você vai ter, seria isso, né? Recompensas, quais coisas boas que eu Recompensas, tenho por coisas ter boas. saúde. Então, assim, aqui como é live, é difícil eu fazer essa dinâmica com vocês, mas eu sugiro, quem tiver realmente querendo de uma vez por todas sair do efeito sanfona, ou quem quiser
ajudar pessoas, sugira fazer essa dinâmica e que a pessoa realmente veja quais as vantagens que o cérebro dela realmente quer. Porque uma coisa é fato, que se a gente fica variando é porque a gente ainda não decidiu pelo corpo que a gente gostaria. A gente acha que quer, mas não. Você está querendo mais uma vida sem regras, uma vida sem saúde, uma vida comendo o que você tiver vontade. A gente não pode se enganar, gente. Decisão é Exatamente. ou um caminho ou outro. Então, por exemplo, se eu tô com efeito sanfona, se eu tô com um percentual, às vezes eu pareço até magra, mas o meu percentual de gordura tá lá nas grimpas. Ou, o que mais, Giovana? Ou, enfim, eu não estou bem, né? De saúde e na minha autoestima. Eu já Apesar estou com disso, alguns exames, né? Que às vezes a pessoa já está apresentando alguns exames no limiar, né? Já está sim. com uma resistência insulínica, que é um passo para o diabetes, né? Já está Uhum. com alguns problemas digestivos por conta da obesidade. É o Ou que então você minha falou lá. família, né? É A família isso. tá cheia de doença Ou e a eu posso família está pegar. cheia de doença e você tem aquela genética, você tem que se manter sem essa oscilação para que isso não seja um gatilho, né? Para Exato. disparar essa genética, né? Porque a gente sabe que é importantíssimo, né, Carol? Você Sim. silenciar os genes, né? O ideal era que Uhum. isso seja feito desde lá da infância, né? É, Ofertando uma alimentação, né, sem muito açúcar, né, essas coisas para criança, para que não tenha. Estou falando de famílias que têm essa genética já é, para obesidade, para doenças, né, uma dieta mais é, balanceada, né, para a criança, para que silencie esses genes desde lá da infância, na adolescência, para chegar na vida adulta, é, sem tanta oscilação nesse peso, sem esse efeito sanfona. isso. Então Então, assim, pode falar. não pode ir completando com a questão da recompensa, né? Que você Não, disse. eu só ia finalizar que, Ah, tipo tá. assim, que todos nós hoje, então, finalmente paremos de dar desculpa, porque se a gente ainda não conseguiu, na verdade é porque ainda não queremos e queremos de verdade, ainda não decidimos e decidimos de verdade. É verdade. Não é se culpar, não é se culpar mesmo, porque a culpa ela mantém a pessoa realmente num ciclo de autoflagelação ali, de É. só ficar ali paralisado. Mas na verdade, é um estado de olhar quais as vantagens reais para mim de manter na saúde, quais as vantagens reais de manter nessa vida desregrada aqui, de hábitos ruins. E realmente decidir, falar, olha, caraca, eu tenho muitas vantagens de estar na saúde, eu tenho muitas vantagens de ter um corpo que me representa, eu vou ter, inclusive, minha postura vai até melhorar, porque eu vou estar me achando mais bonita. Enfim, você olha de verdade, então você está pronta para fazer essa decisão. É uma Isso. sugestão aqui para quem ainda não realmente decidiu ainda. É Então, verdade. enfim, resumindo, que eu concordo plenamente com você. O primeiro passo, definitivamente, é a decisão, Giovana. Decisão. E você ia falar de mais passos, que aí é a questão também das escolhas, dos hábitos, né? Você ia até, acho que você ia Porque começar. depois que a pessoa decidiu e realmente quer, né? E realmente fez essa dinâmica que a Carol sugeriu aí, é muito interessante para te ajudar a firmar nessa decisão. Ela tem que buscar conhecimento mesmo de como eu vou emagrecer, né? O Uhum, que eu uhum, tenho que comer, os horários que eu tenho que comer. A gente está falando de alimentação agora, né? Então, dos é, hábitos alimentares. O que eu tenho que comer, os horários que eu tenho que comer, a quantidade que eu tenho que comer. Hoje fala-se muito em qualidade. A qualidade uhum, é importantíssima dos alimentos. Mas a quantidade para quem quer emagrecer também é importante. Ou para quem quer ganhar peso. A distribuição da alimentação durante o dia, né? Dos é, macronutrientes, o que escolher. Isso tudo a pessoa tem que buscar conhecer,
né? Uhum. Conhecimento, acessar profissionais, né, que possam ajudar, profissionais da área da saúde. E a internet está cheia de conhecimentos ok, né? Conhecimentos bons e ruins. Então passa por quê? Por escolhas, fazer as escolhas certas, né? Uhum. Na questão da alimentação que eu digo. No tanto que a Giane começou falando aqui na Que é live uma um, coisa que foi fantástica, que, por exemplo, que ela foi lá no supermercado, já comprou as coisinhas dela, bonitinho. Não sei o que que você ia falar, mas isso. uma das coisas que me marcou foi isso. Gente, acredite, faz toda a diferença esses hábitos, o que que você tem em casa. Era a próxima coisa. Se ela não se organizar, não planejar, para ela ter em casa essas escolhas, né, certas, né, para ela Uhum. poder chegar e comer no horário, a quantidade certa e o que comer, ela não vai, É. ela já começa a fracassar daí, né? Porque você É. chega em casa e come o que tem e ataca Uhum. o que tem. Então, tudo passa por organização e planejamento da sua semana, o que você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar, nos lanches. Se você que vai preparar, se prepara uma comida na sua casa, instruir a pessoa que prepara. O Como é que ideal é que prepara? seja feito pela família, para a família toda, porque você fazer dieta sozinha na casa, né? E uma dieta que busca saúde, ela cabe para a família toda, né? Sim, Ela inclusive para as cabe para a família crianças. toda, inclusive para crianças, né, Carol? A Exato. gente faz Oh, o que a Carol come, ela oferta para o Diego, para a Liz, não é assim, Carol? Na é. minha casa é assim, o que eu como eu oferto para o meu marido, para meus filhos, né? Uhum. Uhum. E isso é importante. É. Essa passa por essa organização, planejamento, passa por isso também, né? Que é essas escolhas aí. Na verdade, é uma reeducação alimentar. No entanto, que assim, quem Educação. viveu uma vida sofrendo com essa questão de peso, eu digo porque eu também sempre fui muito que controlar. Aham. E essa mudança de hábitos, ela é essencial. Então, é melhor que não se passe por um emagrecimento, um processo de emagrecimento tão rápido. É melhor. Isso. Se o que for necessário para você seria, por exemplo, meio quilinho por semana, vamos dizer, ou por 10 dias, se você se mantiver, é melhor do que uma pessoa que vai e perde 10 quilos em um mês, como eu ouvi hoje, por exemplo, uma pessoa falando, e depois volta tudo. Aliás, geralmente, quando é assim, volta e volta o dobro. É isso que eu ia falar e tinha me perdido aquela hora e esquecido. As Ah, pessoas hoje são muito imediatistas. é. Muitas vezes elas querem, né? Elas demoraram anos para engordar, mas elas querem emagrecer assim. Isso não funciona. Hum. Raramente funciona. Poucas Aham. pessoas dão conta de manter isso daí, né? Uhum. Enquanto que Uhum. se você for mudando, o que a gente está conversando, esses hábitos, o comportamento, os padrões que ela veio adquirindo, né? É. Familiar, cultural, de alimentação, se Uhum. ela for mudando aos pouquinhos, é um processo, é o que você falou. Perde É. meio quilo por É. semana, Mas por pelo menos, mas mês, depois né? fica. Mas é uma Depois coisa não. saudável que você tá mudando o seu modo de pensar, né? Você já decidiu, você está mudando seu modo de pensar, você trouxe para a consciência aquele comportamento ruim e tá gerando um comportamento que vai ser duradouro. É, exatamente. Eu tenho um exemplo muito interessante, vou contar por mim. É, foram diversos hábitos que eu fui mudando durante a minha vida. Na verdade, começou desde lá na infância, que nesse ponto minha mãe sempre me ajudou muito. E é nisso daí que eu tô te falando, que você mesma falou agora. Ensine os seus filhos como comer. Porque Isso. aí o que você ensina como comer, isso vai gerar para eles hábito. A chance, então, de lá na frente eles ficarem em efeito sanfona
é muito menor. Por quê? Porque é hábito. Exatamente. Então, por exemplo, minha mãe tinha um trem louco com fritura, que não podia comer, que coxinha frita, meu Deus, aquilo ali é terrível. E assim, independente se foi certo ou não o que a dona Ângela fez, eu até hoje, ou seja, há Aham. 31 anos, eu tenho esse hábito. Fritura, eu penso 3, 4, 5 vezes antes de comer. E eu não me sinto bem realmente comendo. Por quê? Aham. Porque ficou. O que eu ouvi a minha infância inteira? Fritura, credo, esse não é saudável. Foge de fritura. Lanche, se for assado. Enfim, ou seja, eu não como naturalmente uma coxinha frita. É óbvio que é gostoso. Mas, por exemplo, você não vai me pegar nunca comendo coxinha frita toda semana. Capaz que eu devo comer uma a cada. Não, no caso, como realmente foi muito forte a programação da minha mente, Você eu devo nem comer come. coxinha frita uma Você vez nem no lembra ano. quando que você comeu, Não. né? Eu Mas, sei ou como seja, que pra é. você ver, se foi É. certo ou se não foi o jeito que minha mãe fez, é, ficou. E isso com certeza me ajuda a manter mais o peso. Aí eu fui crescendo e tudo mais, né? E um dos hábitos, ou seja, isso é possível até mesmo adulto. Quando eu estava recém-casada, eu fui numa nutricionista e que ela me ensinou da questão, por exemplo, de beber suco demais. Para quem não sabe, suco, né, Giovana? É. Tipo assim, é, é uma fonte interessante de açúcar. Se puder, Demais, sempre porque melhor. concentra toda a frutose, né, de um monte de fruta num copo só. E tirou a fibra, que Exato, barraria um pouco a absorção daquela frutose. Então, é bem alto ali a quantidade de açúcar, né? exato. A gente só E, tira disso daí sucos assim, maracujá, né, limão, acerola, mas aí quem vai tomar esses sucos sem açúcar? A é muito maioria difícil. pega e coloca de adição um monte. Então, Uhum. as frutas que não têm frutose, que são muito cítricas, as pessoas adicionam açúcar, né? A grande maioria. Então, é o que você falou aí, suco, Então tem que prestar atenção. você tem que pensar que você tá ali, é como se você estivesse pegando a colher de açúcar e E botando direto tomando. na boca. Exatamente. Aí, contando minha história. Que aí, enfim, eu fui nessa nutricionista e ela falava tanto disso, tipo assim, e realmente querendo que eu mudasse esse hábito. Eu sei que hoje em dia eu devo tomar, tipo assim, no dia, é, isso aqui de suco no dia. E que, igual a Giovana, minha nutricionista, ela calculou para mim, por exemplo, o suco de uva, né, Giovana? Que é o que eu É, tomo, tipo assim, para treinar, porque ainda mais grávida agora, é. eu não tô gostando de coisa para treinar que me enche muito, porque fica voltando. Aham. Enfim, o suco para mim foi bom. Mas mesmo assim eu tomo Mas meio aí quer assim, dizer, sabe? você tem um horário específico que você coloca ele, aonde essa frutose vai ser toda metabolizada ali no treino. Que aí a frutose Isso. é absorvida rapidamente, é igual você comer uma banana, né, de pré-treino, aí Ou vai ser seja, absorvido. Então, por isso que eu falo que as escolhas a pessoa tem que aprender, buscar conhecimento, ir atrás para saber, né? Então, uma aí boa. você aprendeu que hora que você toma esse suco, né? É. E aí, o que eu tô mostrando? Que é possível mudar esse hábito. Muito Eu possível. mudei. Você vê, hoje em dia eu realmente. Porque aí, agora, vou até dedar aqui para a nutricionista do Diego. O Diego, se deixar, na verdade, quando eu conheci ele, se deixasse, ele tomava a sério um copo de suco, tipo assim, a cada 2 horas. Ele não Nossa, tomava. Quando eu conheci, era desse jeito. E achava que tava arrebentando, coitado. Achava que tava assim, não, o máximo. E ainda virava e falava assim: "Não, eu tô querendo emagrecer, não entendo, não entendo." E desde que que ele casou comigo, eu comecei a falar. Hoje o Diego já toma menos. Toma bastante ainda, mas muito mais bem menos. Olha o menos. hábito sendo instalado. É, Essas coisas, para evitar um efeito sanfona,
para evitar uma vida que, essa semana eu sou saudável, semana que vem não. Essa semana eu sou saudável, semana que vem não. Enfim, essas mudanças de hábitos são essenciais, É né? importantíssimo. Porque não adianta a pessoa, é o que você falou, ela manter 2 dias e depois, no terceiro dia, ela. Não é que ela vai desistir se ela fizer isso, se ela não conseguir manter. Mas É, para você sedimentar um hábito, né, Carol? Mudar o é. comportamento, você tem que ficar nele, você tem que persistir nele, né? Pelo menos 21 dias, não é isso? Para você mudar. Para mudar, por exemplo, um café, pra você aprender a tomar café sem açúcar, né? É pelo Isso, menos 21 dias. Mas por vinte e que que um eu digo pelo dias. menos? Porque na neurociência mostra que se é algo que você, tipo assim, é um hábito já de muito tempo, De tem muito vez que tempo. vai durar 3 até 5 ciclos de 21 dias. Tá vendo? E Por isso que eu falo assim para os meus pacientes que para você ter um alto feedback de tudo que você faz, da sua dieta, do seu plano de exercícios, né, de exercício físico, que a gente ainda nem conversou sobre isso, o tanto que é importante para poder não ter esse efeito sanfona também, que são aliados, né, dieta e exercício. São é, 90 dias, né? Para é, você indo naquele processo. Se hoje você escorregou numa refeição, não deixa aquilo te dominar e você chutar o balde. Na sim, próxima você volta, né? isso. Se Uhum, hoje você não conseguiu ser aquilo que você gostaria de ser naquele dia, ok, amanhã é outro dia, né? é, é, Retorna para a sua vida para o seu processo de crescimento em tudo. é, Então, assim é com a dieta, né? Às vezes as exato. pessoas querem levar a dieta 100% e quando escorrega um pouco quer desistir. Não é É, assim, para mudar o comportamento, os seus hábitos, é o que a gente está falando. Aí, ó, a Carol falou, são às vezes ciclos que pode ser até de 5 vezes 21 dias, ou seja, mais de 90 dias, mas né? se for algo muito instalado, Dependendo de algum dos precisa atos. demais. É. E aí, se você cair, volta. Isso é o mais importante. É por isso que é muito importante que, assim, falando um pouco no emocional da coisa, que Aham, você abandone a culpa. Eu mesma abandona. já estive muito em culpa. Por quê? Porque a culpa é uma das coisas que faz em você, gera em você a frustração e aumenta a ansiedade, então. E aumentando a ansiedade te leva a um novo ciclo de, então, cumilança. Uhum. Aí você come, a princípio, você tem ali uma leve tranquilidade. Só que aí depois vem a frustração de novo, culpa de novo, gera E aí você ansiedade. não sai do ciclo, Então é porque você está melhor se culpando, né? Você fica isso. naquele ciclo. Então é melhor, tipo assim, quando você caiu, esteja você acima do peso, ou seja você magro, mas você decidiu por uma vida saudável, se você caiu, você não entrar num ciclo de punição. Você falar Isso. assim, não, tudo bem, eu caí hoje, só que agora isso aqui é um estilo de vida. Então, na próxima refeição eu já volto e a comida não me domina. Enfim, vai conversando consigo mesmo, entendeu? E, Isso. a- Eu, e eu assim, falo muito, a gente não pode. Esse estilo de vida que você falou é muito importante. Quando a pessoa decide mudar estilo de vida, que é aquela, né? uhum, Você não deixa mais algumas coisas te dominarem, nem você proferir essas palavras, tipo igual. Ah, se eu começo a comer uma caixa de bombom, tem que devorar ela inteira. Se eu ó, começar a comer esse crença balde de limitante. pipoca, eu tenho que devorar inteiro. Não, você vai já começar mudando esse seu jeito de falar. Eu É, sou capaz de comer só um pouquinho de pipoca enquanto eu estou assistindo o filme. Eu sou isso. capaz de comer um bombom e me sentir satisfeita. Né, Carol? E Eu aí vou, eu você que, vai colaborando tudo com a sua mudança e sua mindset diferente, seu jeito de pensar vai eu quero trazendo para você comportamentos diferentes, né? isso.
Eu quero até ensinar uma técnica para vocês, mas só antes da gente passar, Giovana, para não perder a pergunta da Gláucia. Ah, Ela tá. perguntou, e se usar um pouquinho de açúcar demerara? Ela estava falando com relação aos sucos. O que que acontece? Açúcar demerara, o que que ele é melhor que o açúcar branco? Porque ele tem menos aditivo. Mas ele não tem menos caloria, ele não deixa de ser açúcar. Açúcar É, é açúcar de qualquer jeito. Demerara, mascavo, açúcar refinado, mel, é tudo fonte de açúcar. Tem a mesma quantidade de calorias, prejudica o organismo da mesma forma. O que vai diferenciar é o açúcar demerara e o mascavo tem menos aditivos químicos, ou seja, ele é mais, digamos assim, natural, melhor para o organismo, menos legal. coisas que agridem o organismo, que intoxicam o organismo, né? Uhum, Mas é, ele é açúcar da mesma forma, tem que usar, Glaucia, em quantidades pequenas. Então, você vai usar o demerara ou o mascavo, pequenas quantidades, né? E quem está é. querendo perder peso mesmo, o ideal é que retire o açúcar o máximo possível, né? Não tome Gente, esses sucos que exigem colocar açúcar. é tão engraçado que Vamos por que tomar que é... água mesmo ou não? Né? Não, mas ela é muito radical. Não, é porque a gente tem que deixar para os horários, deixa o suco, né? Para uma festa que eu fui e só tinha suco e refrigerante. Você vai lá no suquinho natural, toma um copo de suco, né? Uma ocasião Uhum, especial. No dia a dia, né? Se você quer perder peso de verdade, assim, e se decidiu por isso, a gente tem que programar para reduzir açúcar, fazer sobremesas, né? Com pouco açúcar ou com adoçante, dependendo do grau de obesidade, às vezes tem que usar adoçante, né? é. Para poder perder peso. Mas, gente, que é fato que se você você consegue se habituar sem açúcar, consegue. Eu vou Consegue. falar Depois aqui tudo se acha muito doce, né? Quando você vai comer. vou trazer um exemplo de novo aqui da doidinha da minha mãe. Tá. Ela e meu pai só tomam suco sem nada. Ah, dependendo até o de maracujá, minha mãe toma sem nada. Ela sempre foi ligado nesse trem que açúcar dá câncer, Aham. fritura, enfim, ou seja, eu digo porque daí eu vejo então, se eles hoje acham muito doce, para nós também É é possível. possível, entendeu? Você vai Pensando, diminuindo a quantidade até você tirar totalmente. isso é pensando numa Tira vida totalmente saudável. depois. Uhum, uhum. Então, assim, pensando numa vida saudável, é o mínimo de açúcar possível. Mínimo de Porque açúcar possível. quando fomos criados, né, voltando lá ao princípio de tudo, não tinha açúcar para ficar colocando nas coisas, muito menos suco. O que o ser humano fazia? Comia fruta. Não Então, tinha suco. Era a fruta inteira, aonde você tem toda a questão de fibras, né? uhum, A fruta toda ali inteira, você está comendo as fibras que segura essa frutose para ela não ser absorvida da mente, além de trazer também até mais saciedade. Você toma um suco de laranja, daqui a pouco você já está com fome. Se você é, come uma laranja com bagaço e tudo, é diferente. Você já viu como perfeito. traz mais saciedade? Porque fibra traz saciedade. É. A Então Glaucia é estava isso que a gente falando. está falando das escolhas, né, Carol? São Exato, escolhas. Depois exato. da decisão tem que vir as escolhas. Cada dia você procurar escolhas mais assertivas e conhecimento. Uhum. Eu só para fechar o comentário da Glaucia, ela falando que não toma refrigerante. Eu só queria lembrar o seguinte, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas suco de caixinha dá na mesma, viu, do Mesma refrigerante, coisa que gente. refrigerante. Então, assim, parabéns para Glaucia, que tem anos que não toma refrigerante. Isso é um hábito perfeito, Glaucia. Perfeito. Só que vigia. Não vai para suco de caixinha, que não adianta. É, Se tem o suco de caixinha no lugar, melhor a água. melhorar. É, então,
Que nesse ponto aí vai. Senão você troca um ruim por um ruim também, né? É isso aí, A Glaucia. troca não é boa nesse Não. caso. É O que que a verdade. gente tava falando que eu falei que eu Pois é. ia ensinar uma técnica, Giovana? Você se lembra? Acabou que eu me esqueci agora. Você tava falando sobre culpa, quando a pessoa entra na culpa? Culpa, culpa. Uhum, é que é muito interessante, gente, que até tinha falado com a Giovana que eu ia falar um pouco, só que não vai dar pra gente terminar nessa live. Na verdade, a gente vai ter, acho que, mais uma outra live. Dá pra gente ainda falar sobre efeito Dá sanfona. para falar que a gente ainda nem, né, tem muita coisa ainda para completar aí para sair desse efeito, né, É, emagrecimento sem efeito sanfona. é. Muita coisa assim, extenso. E Fala uma das técnicas, porque a verdade é a seguinte, só um instantinho, oi. Tá, fecha ali que a mamãe tá tendo reunião. Vamos? Você tá enrolando a live? Não, gente, já tá acabando em 10 minutos, tá bom? 10 horas é 10 minutos. Fecha ali, filha, e entra aqui. Enfim. Não, são 8 horas, mamãe. Tá bom? Tá bom. Senta aqui, ó. Senta aqui. Enfim, gente, falando aqui, a questão na verdade, essa questão do efeito sanfona, aqui a gente está falando sobre a decisão e sobre os hábitos. os hábitos, Mas a verdade é que, mais do mudanças de que atitudes. qualquer coisa aqui, é mudança de atitude, mais do que qualquer coisa, o que entra pela sua boca está muito mais relacionado ao que você pensa aqui, ao que você sente aqui, do que você imagina. Na verdade, quando a gente vive uma vida que não é saudável, quando a gente vive uma vida que ou quando você vive num efeito sanfona, na verdade é muito mais ligado a crenças, ao emocional, entendeu? Então, por que que muita dieta, por que que não desvalorizando a parte da Giovana de forma alguma? Porque você vê, tem que ser a dieta, só que é muito interessante, inclusive um termo que o Augusto Cury tem usado ultimamente, que seja associado à dieta física real com a dieta emocional. Isso. Então, a pessoa precisa aprender a gerenciar os sentimentos, a gerenciar, a governar Os os pensamentos. pensamentos. Então, por exemplo, a maioria de nós geralmente entra num ciclo de culpa, certo? Por coisas que comeu errado e tal. E como eu expliquei aqui, o ciclo de culpa, o ciclo de se penalizar, o ciclo de ali, né, realmente se martirizar, é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai entrar na frustração e nisso você vai cair na ansiedade, e a ansiedade é um dos maiores gatilhos para fazer a gente cair no suco, bem doce, cair no fast food, cair no que? Na pizza, Atacar a geladeira e sair comendo tudo atacar que a tem geladeira. dentro. Isso Exato. aí é muito comum, escuto. Ai, eu cheguei, fiquei ansioso e abri a geladeira e saí tirando tudo e comendo o que tinha, né? Ou o exemplo que você deu foi fantástico, da caixa do bombom. Ah, É, era isso que eu senta ia e come falar. uma caixa inteira de bombom, vendo uma TV, né? Foi ótimo, eu lembrei disso. Aí a pessoa vira e tem a crença lá. Não, se eu tô com caixa de bombom aqui, eu tenho que comer ela inteira. Não, eu como inteira. Ou caixa de bombom é cheio disso, né, Giovana? Ah, porque o Ou bombom não, eu tô. é da, como é que chama? Sonho meu, não, é aquela outra lá que tem a caixinha assim que vem 10. Da Mariana Gente, Perdomo? sei lá, 10 bombons de uma sentada, É caloria pra caramba, né? né? Muito açúcar, muita É, caloria. enfim, E aí? a crença é o que me faz agir, me faz reagir de forma boa
ou não. Então, o que eu creio, o que eu penso é o que eu faço. Isso. Então, por exemplo, uma das técnicas muito legais, a Juliana tá falando aí que é da Cacau Show. É, Enfim, uma das técnicas que é muito, muito boa nesse momento ali, que você tá ali prestes a atacar a caixa de bombom, prestes Sabe outra coisa que acontece demais? Um dia estressante de trabalho, você chega, não, eu mereço comer isso tudo aqui. Não, eu mereço 2 coxinhas de frango bem fritas. Não, eu mereço, enfim. Qual a técnica fantástica para usar nesse caso? É uma técnica que chama DCD. É muito boa. DCD. Que você vai duvidar, criticar, e então você vai determinar. Ou seja, você vai voltar a ser o autor da sua própria história. Gente, a gente é autor da nossa própria história, inclusive diante do que a gente come, tá? exato. É um dos frutos do espírito, o domínio próprio. E tá lá muito bem relacionado na Bíblia com relação à glutonaria. Então, ou seja, Deus espera de nós e quer de nós uma vida equilibrada, inclusive na alimentação. Então, o Exatamente. que você Domínio vai próprio. fazer? Vê essa crença. Não, eu tô com uma caixa de bombom aqui inteira e então eu vou comer. Você entra e começa a conversar consigo mesmo. Ah, isso é coisa de louco. Não, isso não é coisa de louco. Na Bíblia tem vários exemplos, por exemplo, o exemplo lá de Davi, quando ele fala com a própria alma dele, por que estás abatido, ó minha alma? Então, na verdade, se você não conversa consigo mesmo, você está perdendo o protagonismo da sua história, porque você conversar consigo mesmo, você aprende a governar as suas emoções. Então, enfim, eu cheguei lá e tô com essa crença de que que eu tenho que comer essa caixa de bombom inteira. Você começa duvidando. O primeiro passo sou eu duvidar de uma crença que está muito estabelecida ali. Eu viro e falo assim, não, por que que eu tenho que comer uma caixa de bombom inteira? Não, eu duvido que eu não consigo finalmente esse corpo que, que eu quero, esse corpo que me traz autoestima. Olha, você dialogando consigo mesmo. Não, eu duvido que eu não sou capaz de ter o corpo que eu quero para colocar o biquíni, vou na praia e fico tranquilo. Duvido, duvido. E lá na sua cabeça, às vezes tá ali, ó. Nossa, você não consegue nada. Nossa, você precisa de comer uma caixa de bombom inteira para ficar satisfeita. Nossa, Duvide, você vai comer de novo. Às vezes fala até assim, né? Nossa, você vai comer de novo. E aí vem e fala, vou para eu me sentir melhor. Sentir então, melhor então, momentaneamente, depois vem a. E aí você começa a exato. jogar isso que você tá falando, né? Isso. Conversando com você Você mesmo. conversa consigo mesmo, rebatendo a crença errada lá Rebatendo. naquele momento. Então, por exemplo, Aham. também veio aquele sentimento. Nossa, não, hoje o dia foi horrível. Nossa, teve a frustração ali no trabalho, teve a frustração com o marido, com a esposa. Não, não sei o que, não sei o que. Você vira e fala assim: eu duvido que eu não consigo me tranquilizar com um banho quente. Eu duvido que eu não me acalmo agora em oração. Ou seja, começa a conversar com seu cérebro. E aí depois você vai para o segundo passo da técnica, que então Que você é vai criticar essa crença. Então você vira e fala assim: que coisa horrorosa essa crença de que eu preciso de comer para ser comer feliz. para ser Que feliz. coisa horrível, que coisa. Eu sou bem intensa comigo mesmo, tá, gente? Então eu viro pra mim mesmo e falo assim: que ridículo achar que eu preciso de comer para poder sair esse vazio, esse tédio aqui do meu coração. Que ridículo essa ideia de que eu preciso comer uma caixa inteira, ou seja, eu tô criticando. Isso eu tô conversando comigo Aham, mesma, tá, gente? aham. E você ridiculariza aquela ideia. Você vai ver que a crença vai começando a ficar menos forte dentro de você. E por fim, você determina. Aí você, de preferência, você fica inclusive levantado, ou seja, fica com postura de quem está com
com as rédeas na mão, né? Postura de poder, e começa a De falar, eu Superman, de Mulher determino, Maravilha. de Mulher É isso. Maravilha, né, e tal. E você começa a falar, eu determino que eu sou a autora da minha própria história. Eu determino que eu comando o que entra aqui na minha boca. Eu falei autora, mas eu vi que tem homem aqui. Perdão, Davi. Eu Autor. determino que eu sou o autor da minha própria história. Que o quê? Eu determino que eu vou na praia e eu posso sim usar o biquíni que eu quero. Que história é essa? Porque, olha, repara, isso é uma pessoa que está saindo de uma posição de vítima, posição de culpada, posição de enfim, de que deixa que deixa às vezes um metabolismo que se diz lento tomar conta de si, que é uma das coisas que mais chega para mim em consultório, Giovana. Ah, doutora, meu metabolismo é tão lento. Olha, pode até ser que seja um pouco mais lento, mas se você começar com atividade física, se você tiver hábitos bons, se você aprender a governar suas emoções, você vai ter, no final das contas, o mesmo corpo que o outro ali, que a princípio tem um metabolismo mais rápido, entendeu? Então, enfim, nada é desculpa. Nada é desculpa, nada é possibilidade, porta aberta para passividade, como diz a Juliana. De se fazer de coitadinha e ficar nesse lugar, né? A Exato. pessoa tem que... isso que você falou é um autoconhecimento, né, Carol? Também, assim, a pessoa tem que trazer para a consciência esses comportamentos, esses hábitos ruins e fazer essas, né, rebater essas vozes, essas coisas todas que faz você cair naquele ciclo, né, no caso aqui a gente está falando de um alimento, né, de atacar compulsivamente ali, momentaneamente um chocolate. Isso eu converso muito também com pacientes que estão com obesidade. Eu falo, se você não começar a gerenciar seu pensamento, se você não começar a trazer para a consciência que hora que o que está te levando a atacar, né, a comida compulsivamente. Que inclusive você não a gente vai rebater e mudar inclusive, definitivamente esse comportamento. Na próxima live vamos trazer. Isso é bem interessante, essa dinâmica que você trouxe, as pessoas aprenderem, e funciona, gente. Funciona porque eu vou te falar, comigo funcionou isso com café. Porque eu era viciada em café. Assim, não que café seja ruim, mas café em excesso e estava me dando refluxo. Ruim, né? E eu estava tomando café mesmo sentindo refluxo. E assim, comecei a me acostumar com aquilo. Olha para você ver. E eu queria saúde. No caso, a gente está falando de emagrecimento. O que eu fiz? Eu comecei a trazer para a consciência o porquê que eu buscava o café toda hora, que eu era um comportamento de... Era um escape, não era, Giovana? Escape, exatamente. E principalmente quando eu estava nervosa. Quando eu estava nervosa, com adrenalina alta, eu ia lá e tomava um café. E às vezes com o estômago vazio, né? Hoje eu tomo um café e eu não tomo café com açúcar. De manhã e para mim basta. Porque eu falei, não vai me dominar mais o fato de eu, entendeu? Trouxe para a consciência. Entendi quais eram os momentos que me levavam para o café. E você começa a conversar com você e rebater. Aprendi essa dinâmica com a Carol. E estou te contando aqui que funcionou durante o desafio, né? E caramba! Gente, mas foi muito bom. E não estou mais com refluxo, não estou mais com queimação, nada. Você não vai ter que ir lá no meu consultório para fazer endoscopia em você, para eu poder te medicar, né? Olha para você ver. E muitas vezes a pessoa toma um monte, né, Carol, de remédio por causa de um café que está tomando excessivamente, trazendo todo esse
desconforto gástrico, né? Por conta de, ó, gatilho, né? Fuga, escape que tá lá. Na mente. É muita coisa pra gente falar, né? Não, Muito mas interessante. eu vi você falar aí por exemplo, coisas que estão te fazendo comer. Quem tá aqui já deixa o despertador marcado para quarta que vem. Acho que a gente pode até deixar 19h30, né, Giovana? Esse horário foi bom, acho, né? Foi bom, pode ser. Que aí a gente vai continuar falando sobre isso, porque a gente come errado por, por um motivo. A gente come muito mais emocionalmente do que realmente por fome. Então, tem muita Exatamente. coisa ainda para a gente desvendar aqui. Tem. E fico feliz que essa questão de rebater voz foi eficaz para você, Giovana. Foi E eu muito estou bom. trazendo mais esse DCD, essa técnica DCD, é uma das formas de rebater vozes. E ela é muito boa. Ela é fantástica. Eu estou fazendo ela Fantástico. de um tempo para cá e é impressionante. Caramba, em especial na parte de criticar, comecem a fazer para vocês verem. É impressionante como que de repente a crença parece que vai ficando pequenininha. E isso serve para qualquer coisa, tá? Então, assim, por exemplo, só para abençoar aqui a vida de vocês, aqui a gente está falando de comida, mas isso serve para qualquer situação. Então, por exemplo, às vezes você luta contra uma depressão, às vezes você está lutando contra um pânico, às vezes você luta contra, enfim, cada um aqui sabe o que está lutando. Ansiedade, né? Crises de ansiedade, estou vendo muito isso até em jovens. Então, Né? e se você começa, então, a duvidar, que isso, não? Duvido que eu não consigo ser uma pessoa finalmente feliz, duvido que eu não consigo governar minhas emoções, e começa a criticar, e fala, que ridículo eu ficar aqui nessa cama. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão. Não estou ridicularizando pessoas em depressão. Eu estou ensinando quem está lutando contra a depressão para se erguer. E Você começa a você está ensinando a pessoa a conversar com ela mesma, com ela né? mesma. Ativar dentro dela toda aquela autoridade para ela rebater Isso, as crenças, isso, né? exato. E aí você começa, né? Que ridículo eu querer ficar aqui nesse ambiente escuro aqui o dia inteiro, sendo que tem um dia maravilhoso lá fora. E depois vem determinando. Não, eu já venci isso tudo, eu sou alegre, eu sou contente, enfim, você vai determinando sobre a sua vida. Perfeito. Eu já saí de situações de fobia social, eu já tive essa questão de transtorno de ansiedade forte e que remédio para mim não adiantou nada. Eu consegui sair disso tudo. Então é possível. Da mesma forma que foi programado a mente de uma forma tendenciosa à depressão, à ansiedade, à obesidade, aos vícios em droga, a vícios em compras, seja qual fosse o vício, há vícios em pornografia, há vícios em. Enfim, não para aí, né? Os vícios. Tudo isso você pode vencer. E se, inclusive, estou sentindo, se alguém quiser ajuda, procura a gente no privado, que a gente ajuda. Isso. Você pode sair disso tudo. É só você aprender a governar suas emoções. Porque você é e faz aquilo que você crê. Então, se você começar a mudar suas crenças, você muda a sua vida. E se torna, então, o quê? O autor da sua história. Tá Isso, bom? perfeito. Muito bom, Carol, foi ótimo. Foi Nossa, ótimo. Adoro as lives com você, Giovana. eu também, viu? Muito Então, feliz de estar então já aqui. marca aí. Pode falar, desculpa. Não, muito feliz de estar aqui. Eu acho que, né, uma pessoa que a gente alcançar, de estar pensando nesse gerenciamento das emoções, em ter governo sobre os pensamentos, né, sobre essa questão toda que você ensinou aí, vamos lembrar aí de fazer o CDC, né? CDC, Que Critique, é
Duvidar, Não, DCD, né? Duvidar, decidir, criticar criticar e determinar. e determinar. A terceira É, parte é muito importante. Duvidar, criticar e determinar. exato. Muito bom, quero agradecer e a gente tem muita coisa ainda para falar desse assunto. Vamos encontrar quarta-feira que vem para a gente dar continuidade e fechar esse assunto. Combinado. E ficou mudo para mim. Eu não ouvi você. Não, é só agradecendo mesmo e a gente na próxima quarta completar o assunto, né? Foi muito Fechou. bom. Já, Fechou? todo mundo então, gente, ó, quem tá aqui ainda já faz o compromisso de convidar pelo menos mais 3, 4 Isso. pessoas para a próxima live. Quarta-feira às 19h30. Podemos contar com vocês? Pelo menos mais umas 3, 4 pessoas. Eu vou falar Vamos que ser vocês acham multiplicador, fácil. né? Vamos ajudar as pessoas a crescer, né? A entrar no processo de Exatamente. crescimento, né? Isso aí. De conquistar o corpo que representa. É isso aí. Sair do efeito sanfona, sair da ansiedade, né? Isso é igual a Carol falou, serve para tudo, não só para a questão de emagrecimento. Perfeito. Isso aí mesmo. Muito Obrigada, bom, Carol. Foi ótimo. Foi ótimo. Fiquem com Obrigada a Deus, você. gente. Fica com Deus também. Um Beijinho. beijo. Até quarta que vem. Até quarta. Manda um beijo aí Tchau. pra Liz. Vi ela passando aí atrás. Tá bom. Pode deixar. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.